Das codornizes ao maná, esse é o tema dessa noite, na nossa série de estudos relacionados a milagres. Meu desejo com vocês hoje à noite é justamente refletir a respeito da grandeza e do cuidado de Deus percebidos naquele momento em que Deus trouxe o alimento, em que Deus trouxe a provisão para o seu povo na nação de Israel. Muito bem, então hoje, pessoal, é um momento para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas caso queiram. Usem o chat aqui do YouTube para isso. E se você está com a sua Bíblia, abra comigo lá em Êxodo capítulo 16. Nós iremos começar por esse texto dos versos 8 até o verso 35, tentando entender um pouco sobre esse primeiro momento quando o Senhor proveu o alimento que o povo de Israel precisava, tanto do jeito como o povo queria, mas Deus não, como também do jeito como Deus queria, mas o povo não. E algo muito semelhante acontece também na nossa vida, no nosso tempo. Às vezes Deus nos dá coisas que a gente não quer, mas Ele quer nos dar. E às vezes a gente quer receber coisas que Ele não nos dá. E às vezes Deus nos dá coisas que a gente não gosta, mas que são boas para nós. E às vezes a gente pede coisas para Deus que Deus não quer nos dar, mas muitas vezes Ele dá, só para que a gente aprenda que aquela coisa é ruim. Não sei se você já viveu isso na sua vida, mas na Bíblia está cheio de exemplos assim. O nosso Deus faz isso. Ele fez isso aqui, no texto dessa noite, quando Ele mandou as codornizes, e Ele fez isso com a nação de Israel, quando Ele deu o rei Saul para essa nação. Ele não queria dar o rei Saul, mas Ele deu. O povo queria. Vocês estão querendo tanto? Então toma o rei Saul. Em outras ocasiões em que o povo insistia tanto por alguma coisa, ou uma determinada pessoa insistia tanto por alguma coisa, Deus até concedia aquela coisa para aquela pessoa. Mas com a concessão daquela suposta bênção, dádiva, Deus também permitia que a pessoa aprendesse que aquilo que ela tanto queria não era o melhor para ela. Mas de tanto insistir, muitas vezes Deus permite que a pessoa aprenda pela sua própria insensatez, a insensatez da própria pessoa, né? A gente vai ver isso então nesse texto hoje à noite. E eu começo lendo a partir do versículo 8, que diz assim: Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou: cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No 6º dia, colheram alimento
em dobro, 4 litros cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés, e ele respondeu: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, coziem, e tudo o que sobrar, separem, guardem para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná, coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegarem aos limites da terra de Canaã. Apenas até aqui. Bom, a gente lê lá nos livros de Josué e de Juízes, nesse período em que vai terminando a vida de Josué. Josué é quem sucedeu o Moisés, é quem entrou na terra prometida com o povo de Israel, conquistou Canaã. Quando chega no período final da conquista e Josué morre, começa o período dos Juízes. É quando a gente vê que o maná para de cair, o povo para de comer maná, porque eles estavam numa terra em que brotava leite e mel, a terra que mana leite e mel, como diz o Senhor, não é? Na promessa que Ele fez para Abraão. Mas vamos tentar entender um pouquinho aqui. A gente lê que no começo eles queriam codornizes, depois eles queriam um maná. O que é uma codorniz? Eu tentei achar algumas fotos de algumas codornizes, porque na verdade a codorniz é de uma família, digamos assim, de várias espécies, de vários tipos. E existe um tipo específico que habita na região norte da África e na região no entorno do Mediterrâneo, na parte sul da Grécia, onde hoje seria Turquia, Israel, norte do Egito. E é um alimento muito comum, inclusive a codorna, que a gente come o ovinho da codorna, né, faz parte dessa grande família das codornizes. E essa daí que você está vendo é um dos tipos de codorniz. Tem uma outra bonitinha aqui também, que é essa daí, ó, que é um outro tipo de codorniz, que era muito comida e muito, enfim, usada naquele tempo para as suas refeições. Isso por quê? Porque elas... Ah, caiu o sinal? Ah, não está aparecendo a imagem do... Ah, tá, só aparece a minha câmera, não aparece o iPad, é isso? Ah, ok. Eles não vão conseguir ver nada daqui hoje então? Por enquanto não. Ah, é? É. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer a gente vai reiniciar aqui, tá bom? A live é rapidinho, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar nada do que eu preparei aqui para vocês. Certo, pessoal? Então vamos lá, então. Dando início, o que nós fizemos nessa primeira parte? Eu li o texto de Êxodo 16, a partir do versículo 8, até o verso 35, onde nós vemos como o povo, que num primeiro momento clamou a Deus que lhes desse codornizes, depois num segundo momento, além destas aves, recebeu também o alimento de Deus. Bem, então aí entra o slide que eu não estava conseguindo mostrar naquela hora, mas que agora que reinicializou aqui, vocês vão conseguir ver.
Nesse primeiro slide que vocês verão um dos tipos das codornizes que existem. E esses tipos de codornizes que eu vou mostrar para vocês, elas são aves comuns daquela região do norte da África, próximo ao Egito, em torno do Mediterrâneo. Enfim, são aves migratórias e que durante um período do ano voam em bandos, literalmente em milhares e milhares, em algumas vezes até milhões delas, e num voo muito baixo, a ponto de muitas pessoas daquela época estenderem somente uma rede baixa e já conseguirem, com uma rede baixa, pegar um monte dessas aves para poder se alimentar delas. Alguns relatos dão conta de pessoas que pegavam com as próprias mãos essas pequeninas aves, não é? E fazia delas uma refeição, e fala-se que a carne dela é muito boa, além dos ovinhos que ela produz também, serem muito gostosos. Inclusive a codorna, né, que nós temos aqui, o ovinho de codorna é da mesma família, digamos assim, da codorniz. Então é esta ave que os judeus reclamam a Deus, murmuram a Deus, dizendo que estavam sentindo falta. Por outro lado, a parte final do texto vai dizer para nós que eles também receberam pão do Senhor. Além da carne que Deus deu, Deus também deu do pão do céu. E essa é uma imagem aí que retrata, uma pintura antiga, que retrata o maná caindo do céu e o povo recolhendo, não é? Diante de Moisés. Opa, tá tudo ok? Ok. Tem uma outra imagem aí que eu gostaria de mostrar para vocês, que é esta, que o povo está recolhendo os seus cestos, não é? Pela manhã. Talvez pela imagem não dê para ver muito bem, mas uma parte mais branca que se parece com uma geada no chão, em que quando essa geada desaparecia, o que sobrava dela era o maná. Essa é uma outra pintura que registra o mesmo feito de Deus, não é, que marcou o povo por 40 anos. E aqui é uma encenação que fizeram de como mais ou menos se pareceria no deserto o maná aos olhos do povo judeu. Essa imagem é uma imagem, vocês veem algo que se parece uma geada, quase parecendo neve, não é? A ideia do maná era mais ou menos essa, a ideia visual que é transmitida pelo texto de Êxodo para nós. Algo que se assemelha a uma geada, algo que se parece flocos brancos no chão, mas que se derretem à medida que o calor do dia vem, e que debaixo dele surgem algumas coisas que podem ser recolhidas, e muitas coisas poderiam ser feitas a partir daquela primeira massa, digamos assim, daquela primeira substância. E aquilo era suficiente para alimentar o povo pelo dia inteiro. E se você guardasse para o dia seguinte, pegasse mais, então para o dia seguinte apodrecia e dava bicho, conforme a gente leu em Êxodo 16. Porém, quando o maná caía na sexta-feira, o maná que caía na sexta, ele não apodrecia do dia para o dia seguinte, ele durava no sexta e no sábado. Então só na manhã de domingo é que o povo deveria recolher, porque a ordem do Senhor era que no Shabat, no sábado, o povo guardasse aquele tempo para se dedicar ao Senhor. Então eles não teriam que ter o trabalho de recolher o alimento, mas eles deveriam se dedicar totalmente a Deus. Então a gente tem o maná que é dado por Deus, que nos lembra o pão, que nos lembra o bolo, que nos lembra algo mais ou menos assim. E nós temos as codornizes, os alimentos que seriam a carne, que o povo também tanto sonhava, tanto queria, e que foi dada por Deus também. Então vamos voltar ao texto bíblico, eu vou mostrar nos slides para vocês, caso você não tenha visto os slides no começo, agora talvez você vai poder me acompanhar aqui nos slides. O texto já começa falando no período em que Moisés, ele estava profundamente chateado com o povo, né? O texto bíblico diz assim, que Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. E ele vai dizer: vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Isso daqui foi uma indireta que Moisés deu, porque o povo parecia estar reclamando contra Moisés, dizendo: Moisés, a gente quer carne, a gente quer isso, a gente quer aquilo. E Moisés está dizendo para eles aqui, Moisés já lá no alto dos seus 80 e tantos anos, né? Vocês acham que vocês estão reclamando contra mim? Vocês acham que vocês estão murmurando por algo que eu teria que ter a responsabilidade de prover a vocês? Não sou eu que tenho de prover pão a vocês. Não sou eu que tenho de prover bebida, comida, e nem mesmo lugar para vocês morar. Eu sou mais um servo como vocês.
Eu estava no meu canto. E Deus foi lá me chamar para tirar vocês do Egito. Eu só estou levando vocês. Eu só sou mais um escravo de Deus, um servo de Deus. Vocês não têm que clamar a mim, vocês têm que clamar a Deus. Mas como vocês estão reclamando comigo, eu falo com Deus. E Deus mandou dizer para vocês que Ele vai mandar para vocês. E aí então Moisés falou com Arão, não é? Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. E aí então, quando eles se achegaram, eles viram a glória do Senhor, que aparecia numa nuvem. Somente alguns destaques. Lá no versículo 12 a gente vê que, mais uma vez, Deus ele vai dizer: tenho ouvido as murmurações. Lembra que a gente tem feito distinção entre murmuração e lamentação. Uma coisa é a lamentação. A lamentação é uma coisa boa, lamentação é uma coisa correta. A lamentação é algo que é uma queixa que você faz para Deus. Não é errado você se queixar para Deus. O nome disso é lamentação. E se você está levando uma queixa para Deus, isso é também uma oração. Toda vez que você se dirige a Deus, você está orando. E quando você está levando uma queixa para o Senhor, você está fazendo uma oração de lamentação. É errado a gente se queixar para Deus? É errado a gente levantar queixas para Deus? Não, não é errado. A Bíblia está cheia de lamentações. Tem um livro na Bíblia que é só de lamentações. Lamentações de Jeremias. Tem várias orações de Jesus que são orações de lamentação. A mais famosa, a mais conhecida é aquela que ele faz na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Lamentações não são erradas. O que é errado é isso que está aqui embaixo, ó, murmurações. Porque enquanto a lamentação é uma queixa que você levanta para Deus, a murmuração é uma queixa que você faz para os homens, para quem está do seu lado. É quando você fala mal de alguém, é quando você só reclama para as pessoas. Você não fala com Deus, você não se queixa a Deus, você não leva diante do Senhor em oração, mas você está pronto para reclamar para a pessoa que está do seu lado. O nome disso é murmuração, não é lamentação. Seria lamentação se você estivesse falando com Deus. Mas como você está reclamando com a pessoa que está do teu lado: eu quero pão. Lá no Egito tinha pão à vontade. Lá a gente levantava a mão, pegava uma codorniz e assava e comia de noite. Aqui a gente não tem nada. Vocês já falaram isso com Deus? Por que vocês estão reclamando comigo? E o tempo todo o povo fazia isso. Bem, o texto bíblico diz que nessa ocasião, que foi uma das vezes que Deus deu ao povo que o povo pediu, à tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã o orvalho, que tem a ver com o maná, ao redor do arraial. Quando o orvalho que havia caído evaporou na superfície do deserto, uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram: o que é isso daí? Eles estão perguntando, pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que estava no meio daquela geada, aquela coisa fina. Deus mandou para vocês comerem. Aí vem a ordem: cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos que vivem na sua tenda. E eles fizeram. Uns recolheram mais, outros menos. Erraram. Deus mandou no verso anterior eles recolherem o que está aqui, ó, 2 litros por cabeça. Mas uns pegavam mais, outros pegavam menos. Povo duro de obediência. Mas vamos pegar mais, porque vai que a gente tem um pouco mais de vontade. E vai que no dia seguinte Deus não manda. E se a gente perder a provisão? Então já guarda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Errados. Enfim, não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco. Cada um recolhia o quanto conseguia. E Moisés disse: não deixe nada para a manhã seguinte. Porém, como de costume, eles não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Mas o que acontecia? Dava bicho, cheirava mal, ficava podre de um dia para o outro. Manhã após manhã, colhiam, mas vinha o sol, o maná se derretia. O calor do sol, isso é, quando chegava do meio da tarde para o final, e eles acordavam muito cedo, ainda antes do sol nascer, porque quando o sol nascia, o maná já estava ali, ele caía, o povo já estava pronto para recolher. Quando o sol já estava naquilo que para nós seria perto das 14, 15 horas, já não se comia mais nada. E lembra que
eles iriam dormir provavelmente entre 18 e 19 horas, eles já estavam indo dormir naquele tempo. Bem, no sexto dia, não é a sexta-feira, é o sexto dia da semana a contar daquela época. Para nós hoje em dia é a sexta-feira, né? Mas é no sexto dia após um tempo de trabalho. E a gente nem leva a sério isso, né? Porque para sexta-feira ser o nosso sexto dia de trabalho, a gente teria que começar a trabalhar no domingo, né? Domingo, dia 1, segunda, dia 2, terça, quarta, quinta, sexta é o sexto dia de trabalho. E aí o sábado é o sétimo dia. Então, se você quer descansar no sábado, porque o sábado é o dia do... Você tem que trabalhar no domingo, porque 6 dias trabalharás, e no sétimo descansarás. Quem não trabalha no domingo e quer descansar no sábado, não entendeu o mandamento do Senhor. Então no sexto dia, depois de 6 trabalhados, aí eles tinham que colher em dobro, ó. Em dobro. E aí então, nada apodrecia. Por quê? Porque era o santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. Isso podia fazer no sexto dia. Se quiser usar para cozinhar alguma coisa, assar alguma coisa. Ou seja, o maná ele era bastante versátil, não é? Com ele se podia fazer muitas coisas. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal e nem deu bichos. Que milagre é esse? É o milagre de Deus na provisão do alimento. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. O que aconteceu? 6 dias recolheram, mas no sétimo é os dias, não tem nada para recolher. No sétimo, olha como o povo é ruim. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para recolher. Mas ele não tinha dito que não era para sair? Não, mas vamos trabalhar, a gente tem que fazer alguma coisa. Sabe aquela pessoa que não confia na provisão do Senhor? Não, a gente tem que... E se cair? E se no dia, quando começar a semana, segunda-feira, não tiver? Então vamos guardar, vamos fazer. Deem ouvidos à minha palavra, façam o que eu estou falando para fazer, e vocês vão ver que eu vou cuidar de vocês. Parem de achar que são vocês que cuidam de vocês. Parem de achar que vocês acham que vocês sabem o que é melhor para vocês. Vocês não sabem o que é melhor para vocês. Vocês acham que sabem. Vocês não sabem. Vocês são como crianças perdidas, que acham que comer tal tipo de coisa é bom, que dormir até tal horário é bom, que comprar certo tipo de coisa é bom. Vocês não sabem o que é melhor para vocês. Eu sei, eu sou o pai de vocês. Mas o povo, alguns obedeciam, outros não. Os que saíram não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Vejam. Aí Moisés fala com o povo, não é? Ele deu para vocês o sábado para vocês descansarem. Ele te dá alimento para 2 dias no sábado, da sexta para o sábado. Cada um fica onde está, ninguém saia. E assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco, com gosto de bolo de mel. Eu acho que não tem nada parecido com isso hoje em dia. E hoje em dia tem alguns que falam que se você vai para Israel, você consegue achar o maná até hoje, não é? Que o maná cai até hoje. A Bíblia diz que o maná deixou de cair na virada do período da conquista, com Josué, para o período de Juízes, o maná cessou de cair. Então nunca mais caiu o maná em Israel. Na época de Davi não sabia o que era o maná. O que Deus fez, na verdade, foi preservar 2 litros de maná, na medida da proporção deles lá, um vaso assim cheio de maná, dentro da Arca da Aliança, como uma prova do cuidado e da presença de Deus. E aquele maná nunca se deterioraria até o fim. Além disso, também a vara de Moisés, as 2 pedras com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, tudo isso estava na Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança, que desapareceu no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi destruída. Os judeus voltaram para lá agora em 1940 e pouco, mas não sabem onde está essa Arca da Aliança. Se a acharem, será que o maná estará lá dentro? Provavelmente sim. Será que se a abrirem, a glória do Senhor os fulminará? Provavelmente sim. E o que acontece com o maná que está lá dentro? A gente não sabe, porque Deus simplesmente fez com que a arca desaparecesse.
E ninguém sabe. Inclusive tem gente que vai para Israel e tem gente lá que vende o maná. E tem gente que vem para o Brasil feliz da vida que trouxe o maná. Aí você fala, beleza, Deus abençoe você e o maná que você comprou lá. Porque na verdade não existe mais maná. O que existe são pessoas hoje em dia que pegam algumas sementinhas que parecem de coentro, sei lá, se pintam ela de branco e colocam alguma essência com cheiro de bolo de mel. E aí você pega aquilo e acha que é o maná, mas tal como era, no orvalho, debaixo do orvalho, algo que você tira daquele elemento, daquela substância, você faz pão, você cozinha coisas, você assa coisas, isso não existe mais. Infelizmente, né? Seria muito interessante se existisse ainda hoje. Moisés disse, essa é a palavra que o Senhor ordenou, dele você pegará 2 litros e guardará para futuras gerações. Isso daqui foi para que ficasse guardado na Arca da Aliança, na arca que durante 1.500 anos mais ou menos, 1.600 anos, ficou dentro do templo. Então Moisés disse a Arão, pega um vaso, vai lá e pega e guarda, e o Arão foi, e como o Senhor havia ordenado a Moisés, Arão colocou diante da arca do testemunho, que é a famosa arca da aliança, para o guardar. E os filhos de Israel comeram o maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Exatamente, justamente no período em que eles terminam a conquista e começa o período dos juízes, que é quando terminam nos limites da terra de Canaã. Muito bem, pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida, se tiverem, fiquem à vontade para compartilhar comigo, tá bom? Só para a gente entender um pouco melhor toda essa questão. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos é algo muito parecido com aquilo que havia naquela época, porque se nós olharmos para outros textos, nós percebemos que Deus, ele não só ouvia o que o povo pedia e dava para a destruição do próprio povo, que é o exemplo primeiro, quando as codornizes vieram, e o maior exemplo deles é Números capítulo 11, se você quiser depois ler o Números capítulo 11, lá você vai ver uma outra ocasião, em que um tempo depois o povo volta a reclamar de carne. Deus já tinha dado nessa ocasião, Deus já tinha feito abrir a terra, Deus já havia feito cair fogo do céu, e agora o povo estava querendo carne de novo, o povo não tinha juízo na cabeça. E aí o que Deus fez? Deus não fez nada naquele primeiro momento. Mas Moisés não aguentava mais, e lá em Números capítulo 11, Moisés vai até o Senhor, faz uma oração ao Senhor, dizendo, Senhor, mata-me de uma vez, não é? Porque eu não aguento mais esse povo que me murmura contra mim, pedindo dá-nos carne, onde que eu vou achar carne para esse povo no deserto? Acaso eu sou a mãe desse povo para ficar nanando esse povo, para ficar mamando esse povo? Senhor, se ou o Senhor dá a carne para eles, ou o Senhor me mata de uma vez. Não me deixa ver a minha vergonha. Deus é muito claro com Deus. Moisés é muito claro com Deus. Moisés faz uma lamentação. Ele apresenta a queixa dele diante do Senhor. O que Deus faz? Deus responde a Moisés. Fala, tudo bem, Moisés, eu vou responder ao povo. Primeiro ele dá alguma orientação com relação à divisão da liderança do povo. Ele derrama o seu espírito sobre aquelas pessoas, o mesmo espírito que estava em Moisés. Vários deles profetizam. E aí no final daquela divisão ali, daquela situação, algum tempo depois, quando o povo todo se juntou no centro do arraial, eram mais de 6 milhões de pessoas tranquilamente. Deus então cumpre aquilo que prometeu a Moisés, e ele faz um forte vento soprar, e esse vento traz as codornizes, e as codornizes simplesmente caem ao redor do arraial. Eles não têm nem o trabalho, e o texto lá de Números diz que a altura era de cerca de 80 centímetros, quase 1 metro de carne dessa codorniz. E a distância era cerca de 1 dia de caminhada, que é o que o texto diz, que são cerca de 35 a 40 quilômetros. 35 a 40 quilômetros. Então você imagina, 35 a 40 quilômetros de distância, com uma altura de quase 1 metro de altura. Carne. Quase 1 metro de altura por 40 quilômetros. E isso ao redor de todo o arraial, fazendo um anel. É o que Deus tinha dito para Moisés. Fala para o povo que eles vão comer carne, não só 1 dia, não 2, nem 1 semana, nem 1 mês, mas eles vão comer tanta carne, e foi o que aconteceu. Deus mandou. Mas o povo, sem dar graças, sem reconhecer, foi logo pegando, foi logo preparando, foi logo colocando a carne no dente. E o texto de Números 11 diz que enquanto a carne lhes estava entre os dentes,
o Senhor mandou uma peste. E eles, todos que estavam com a carne na boca, morreram, contaminados daquela carne. E muita gente morreu. Mas Deus deu. Vocês não queriam a carne? Está aí a carne que vocês queriam. Para que vocês querem? É só para que vocês se satisfaçam mais um pouco com as coisas que eu dou para vocês? Vocês não aprenderam que o mais importante de tudo sou eu, ao invés daquilo que eu dou para vocês? E assim, o povo de Israel teve muita dificuldade de aprender. Não somente durante o período da reclamação da carne, dos legumes e de outros alimentos, mas também durante o tempo em que eles invejavam as nações e queriam ter deuses semelhantes, queriam ter líderes semelhantes, pediram rei, Deus deu Saul, e outras coisas mais que agora não vêm aqui no nosso estudo. Mas Deus permitia, para quê? Para que o povo aprendesse que aquilo que eles achavam ser o melhor para a vida deles, na verdade, não era o melhor. Como o grande rei Salomão aprendeu tempos depois, o homem faz planos, o homem ele vê aqui de baixo, o homem ele tem a sua perspectiva, ele tem o seu plano, ele tem a sua visão, mas Deus é quem dá a resposta certa. Deus é quem vê do alto. Deus é quem sabe o final de todas as histórias, de todas as coisas. Ele é quem sabe o que é bom para você e para mim. Logo, se nós queremos realmente alguma coisa, nós primeiro precisamos falar com Deus. A gente não pode sair desesperadamente atrás daquela coisa, muito menos nos programar para que a gente tenha aquela coisa, porque em algum momento aquilo vai dar errado. E se a gente estiver fazendo aquilo e ainda colocar Deus no meio, Deus pode até permitir que a gente tenha aquela coisa, seja um emprego, seja uma profissão, seja um relacionamento, seja o que for, só para mostrar para a gente que aquele desejo do nosso coração era a pior coisa que a gente poderia querer. Se a gente não aprende, muitas vezes, pela lição dada pela palavra, muitas vezes a gente é levado a aprender por meio de uma lição dada, por batermos com a cabeça na parede, ficarmos, como a expressão que o apóstolo Paulo usa, não é? Recalcitrando contra o aguilhão. Você tem um aguilhão e aí você fica dando coice no aguilhão, não é? Como se aquilo fosse servir ou fosse ajudar em alguma coisa. A gente não tem essa expressão recalcitrando contra o aguilhão, mas a gente tem uma expressão aqui no Brasil que é muito comum, que é ficar dando murro em ponta de faca. É a mesma coisa. Dá murro em ponta de faca. Quem que dá murro em ponta de faca? Ninguém. Quem que é louco de pegar uma faca bem afiada e vou dar um murro nessa faca? Ninguém é são de consciência de fazer um negócio desse. A pessoa pode ser até louca, mas não chega a tanto. Não é como se diz, não rasga dinheiro, não dá murro em ponta de faca. Por que disso? Porque a pessoa sabe que aquilo vai fazer mal para ela. Mas muitas vezes Deus ensina e a gente não aprende. Então Deus fala o seguinte: você quer dar murro? Então tá. Ele coloca a faca bem na nossa frente e fala: pode dar. Ele permite para nos machucar. Ele nos abençoa para nos ferir. Ele dá um relacionamento, Ele dá uma profissão, Ele dá um emprego, Ele dá um carro, Ele dá algo que o nosso coração tanto deseja. Ele fala: toma, você quer? Pode tomar. Agora veja se isso te faz feliz. Veja o que você ganha indo atrás disso. No que o pecado te acrescenta, no que ele muda a sua vida, a tua história. Quando na verdade, quando o nosso coração deseja tanto aquilo, ele não sabe, mas o que ele está desejando é Deus. Ele quer tanto algo, alguém, um lugar, uma viagem, eu não sei, mas lá no fundo, o que o nosso coração está desejando é Deus. Ele só não sabe disso. Por isso Deus usa a sua palavra para nos ensinar. Mas se a gente é duro de ouvir, às vezes Ele permite que a gente tenha. E assim foi com a história das codornizes. Edmar Rocha diz assim: o pastor disse que a arca desapareceu em 70 depois de Cristo. Não foi em 585 a.C., com a invasão de Nabucodonosor?
Essa foi uma das vezes em que a arca se perdeu, quando na terceira invasão de Nabucodonosor, que se deu por volta de 583 a.C., na verdade, não 585, mas em 583 a.C., ele devastou a cidade e levou a arca, e levou Joaquim, levou a família dele, levou o restante do povo e vários outros, que não conseguiram fugir, naquela que foi a terceira e última invasão de Nabucodonosor, porque o rei que ali ficou em Judá estava tramando algumas coisas erradas contra o Império Babilônico, e aí o imperador babilônico não concedeu liberdade para os judeus, veio lá e destruiu a cidade e levou. Mas quando Ciro, o imperador persa, por volta do ano 530, ele teve a visão de Deus, a visão foi de que ele levasse tudo de volta. E quando a gente lê no livro de Crônicas, e no 2 Crônicas e 2 Reis, a gente lê sobre os tesouros do templo, que foram levados por Nabucodonosor, e lá fala dos seus generais também, dos outros homens que eram poderosos, Esses tesouros do templo constavam inclusive da Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi trazida de volta, e ela estava ali, então ela foi restaurada, e ela esteve presente até o tempo da destruição pelo general Tito no ano 70 depois de Cristo, ok? Essa é a resposta para essa pergunta. Bem, então a gente tem, primeira, as codornizes, Deus nos dando coisas, não segundo a vontade dele, mas segundo o nosso coração, mas muitas vezes permitindo só para que a gente veja que nem sempre aquilo que a gente acha que é o melhor, então a gente tem que buscar em Deus a direção do que é o melhor para a nossa vida. Com a codorniz a gente aprende isso. E depois nós temos Deus dando o maná. O maná talvez não parecia tão atraente, tão interessante, um negócio que parece uma semente de coentro, com cheiro de bolo de mel. E se eu não gosto de mel? E se eu tenho alergia a coentro? E aí, como é que fica? Mas Deus, Ele vai prover, Ele sabe o que faz, e Ele está dando aquilo que é o melhor para mim, aquilo que vai me sustentar, aquilo que em sua multiforme graça me permitirá fazer várias coisas, como a gente leu, que o povo fazia por meio do maná, coisas assadas, coisas cozinhadas, coisas no forno. Deus não é um Deus simples, Deus é um Deus de riqueza, Deus é um Deus de multiplicidade, Deus é um Deus que permite assim, a diversidade, a variedade. É só a gente olhar para tudo que Ele criou. Não acho que Deus deu o maná, e o maná era uma coisa simples durante 40 anos e que enjoava. Não era isso. O povo não reclamava porque eles enjoaram de comer a mesma coisa. Eles murmuravam porque eles não prestavam. É por isso que eles murmuravam. Eles reclamavam não porque eles não tinham várias coisas, porque o que Deus dava era suficiente para várias coisas. Mas eles murmuravam porque eles eram que nem você e que nem eu. A gente tem tanta coisa, mas a gente não reclama da comida. A gente reclama do tempo. A gente reclama que está seco. A gente reclama que está molhado. A gente reclama do governo. A gente nasceu para reclamar. A gente nasceu condenado e inclinado para fazer o que é errado. E é pela graça de Deus que Ele realiza esse milagre. Milagre é isso. É Ele ser capaz de amar um povo que nem esse, de amar uma pessoa que nem você, de amar uma pessoa que nem eu. Ou você acha que milagre é você pedir para Deus curar a sua cegueira? Milagre é você pedir para Deus te amar. Se Deus te amar, esse milagre é muito maior do que uma cura física. E é isso que Deus quis que o povo aprendesse, e muitos aprenderam. E esses foram o verdadeiro Israel de Deus. Esses foram os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros herdeiros da aliança. Aqueles que hoje estão no seio de Abraão, no lugar em que Jesus está, no paraíso, no céu. Esse é o lugar para onde você e eu iremos também, se nós, como eles, descobrirmos que Jesus é muito melhor do que as bênçãos que Ele nos dá. Que Deus é muito mais do que qualquer coisa que Ele criou, e que Ele possa nos permitir usufruir ou nos deleitar. Deus fez muita coisa boa e gostosa e maravilhosa, encantadora. Lógico que fez, muitas. Mas quando a gente desfruta de Deus e de Jesus, aí o nosso coração se encanta e a gente percebe que as criaturas são tão pequenas perto do Criador. Portanto, com o milagre das codornizes e do maná, Deus quis mostrar isso. Ele é quem nos sustenta. Ele
é quem sabe o que é melhor para nós. A Daniela disse assim: pastor, como devemos então pedir a Deus o que desejamos? Porque com certeza temos desejos, por vezes egoístas. Sempre devemos acrescentar que se faça a tua vontade? É exatamente isso, Daniela. Eu acredito que não é errado você colocar diante do Senhor aquilo que você quer. Pelo contrário, Jesus nos ensinou a fazer isso. Ele disse: peça, bata, busque. Então, a gente tem que fazer isso, como uma criança faz com o pai. E ele disse, ele mesmo deu essa ilustração: se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o Pai Celestial, não dará coisas boas a todos quanto lhe pedirem. Mas, como nós falamos na teologia, a Bíblia se interpreta com a Bíblia. A gente pode pedir de tudo, Jesus fala. Jesus fala: tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então será que é tudo mesmo? Mas aí a Bíblia se interpreta com a Bíblia. O que é que Ele nos concede? Porque a Bíblia também fala que muitas vezes a gente pede, mas não recebe. Por quê? A Bíblia responde: porque pedimos mal, ou porque pedimos para gastarmos em nossas próprias cobiças, em nossa própria ganância. Então como é que devemos pedir? O apóstolo João, na sua primeira epístola, responde que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Por meio da Bíblia, vendo o que Deus faz, o que Ele não faz. A Bíblia é tão rica, a Bíblia é tão rica, as histórias que nelas estão contidas, todas as histórias que nós lemos no livro de Josué, no livro de Juízes, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Leiam esses livros, Esdras, Neemias, Esther, leiam Jó, quanta sabedoria. Isso sem falar dos profetas que vêm depois do período dos reis. Leiam os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Leiam as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel e os profetas menores. Leiam os evangelhos, a vida de Jesus, o relacionamento dele com o povo. Ele sabia o que o povo queria e ele falava: olha, Deus vai dar para vocês. Até essas coisas que vocês se preocupam com roupa, com comida, com bebida, o Pai Celestial sabe que vocês precisam e Ele lhes dará. Mas, primeiro, Ele precisa ver que no coração de vocês estão buscando o reino dEle. Porque se Ele não for tudo para vocês, se Ele não estiver em primeiro lugar, Ele não vai dar o resto. E se der, pior para vocês. Então, a grande lição que Ele nos dá é: a coisa mais importante da nossa vida tem que ser a nossa comunhão com Deus. O que mais a gente precisa desejar é Deus. Por mais que a gente não sinta nada por Ele, por mais que a gente não tenha esse gozo, essa alegria, esse prazer num tempo a sós com Deus, mas uma hora você vai ter, uma hora isso vai chegar. Sabe, eu não gostava de azeitonas a minha vida inteira. Quando eu casei também não gostando de azeitonas. Aí um determinado dia eu fiz uma viagem para pregar num determinado lugar e voltei daquele lugar amando azeitonas, porque eu acabei tendo que comer azeitonas naquele lugar e era uma azeitona diferente, que lembra a azeitona que a gente come aqui. E eu voltei e hoje eu gosto demais de azeitona. E por que eu estou falando da azeitona? Porque a gente aprende a gostar. Outra coisa que eu falo para vocês, quando eu era novinho, eu sempre tive dificuldade de correr, sempre tive dificuldade de jogar bola, sempre tive dificuldade quando eu fui para o tiro de guerra foi um sofrimento, peguei guarda, fiquei preso no quartel porque eu não conseguia acompanhar a tropa. Por quê? Porque eu sempre fui acima do peso, né? Eu sempre fui meio gordinho, meio fortinho, e eu nunca gostei do nada. No final de 2015 eu comecei a caminhar, aí eu comecei a correr, e aí começou a criar um gosto pela corrida que eu jamais imaginei que eu teria. Aliás, esse gosto precisa voltar, diga-se de passagem, mas isso é uma outra coisa, é um pedido de oração que eu faço para vocês, que eu preciso voltar a correr, preciso voltar a gostar, não é? Mas quem gosta de fazer exercício naturalmente? Quem gosta de sair, de levantar de madrugada para poder correr 40 quilômetros, correr 20 quilômetros? Ninguém gosta, a gente gosta de descansar. Quem gosta de ficar fazendo jejum? Ninguém gosta, a gente gosta de comer. Assim é a nossa vida com Deus. Quem é que gosta de Deus? Ninguém gosta de Deus. Ninguém. Quem fala que gosta é um hipócrita e um mentiroso.
Quem fala que gosta das coisas santas de Deus é mentiroso, nós não gostamos. O nosso coração odeia o que Deus ama. O nosso coração ama o que Deus odeia. Quando é que a gente passa a amar o que Deus ama? Quando a gente começa a se relacionar com Ele. A gente fica mais perto dEle. Ele vai limpando o nosso coração. Ele vai tirando o entulho, tirando a sujeira. E quando a gente menos imagina, a gente já não consegue ficar longe dEle. É como a história de Enoque. É como a história de Elias. Homens que começaram a andar com Deus. Homens que foram chamados de amigos de Deus. Vocês acham que eles nasceram assim? Não nasceram. São homens semelhantes a nós. Nasceram condenados, inclinados para o pecado. Mas eles estavam caminhando mais e mais perto de Deus. Isso fez com que eles passassem a amar as coisas de Deus. Isso aconteceu comigo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E a partir do momento que a gente começa a amar demais as coisas de Deus, então Deus começa a transformar, e a gente começa a ouvir, e a gente começa a aprender, e a gente começa a aprender inclusive a orar. E muitas vezes quando a gente pede coisa, a gente já sabe o que a gente não deve pedir. E às vezes quando a gente tem muita vontade de alguma coisa, a gente pede, porque a gente sabe que se Deus não quiser, Ele simplesmente vai dizer um não para a gente, e não vai nos dar. E a gente vai ficar feliz, a gente não vai ficar murmurando por aí, porque Ele sabe que a gente teve maturidade. Não é errado. A gente vê o próprio Jesus fazendo isso. Deus meu, se for da tua vontade, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós não aprendemos a orar com Jesus ali, no Monte das Oliveiras, no Getsêmani? Você pode colocar a sua vontade, mas sempre nós devemos no final dizer, que não seja feita a minha, porque os teus caminhos são mais altos do que os meus, Senhor, porque a tua sabedoria é maior do que a minha. O Senhor vê muito além do que eu sou capaz de enxergar. Então é isso que eu quero, é assim que eu gostaria, é isso que eu coloco em tuas mãos. Mas eu deixo em tuas mãos, porque eu sei que quando vier daí uma resposta, a que vier será a melhor. Por quê? A Bíblia mesmo diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando Deus te responder, vai ser assim, não vai ser ruim. A Helena diz assim: pastor, então não devemos pedir nada para Deus, é só confiar que Ele vai suprir mesmo sem pedirmos? Eu acho que você escreveu isso antes de eu falar, não é? Porque a resposta é não, a gente deve pedir. Pode colocar abertamente o seu coração, como eu falei, batei e abrir-se-vos-á. Você pode pedir, não é errado. Você pode pedir o que você quiser a Deus. Se for alguma coisa errada, pela tua comunhão com Deus, você perceberá com o tempo que você não deve mais pedir por aquilo. Agora, se for uma coisa que é segundo a vontade de Deus, você pode pedir por resto da sua vida. Por exemplo, um pai orando pela conversão do seu filho. A conversão do meu filho, orar pela salvação do meu filho, é segundo a vontade de Deus? É lógico que é. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a Bíblia. Isso não quer dizer que Deus vai salvar o meu filho, mas que Deus deseja a salvação, é isso que a Bíblia diz. Mas nem todos serão salvos, mas Deus deseja. Então não é errado eu orar até o resto da minha vida, para Deus salvar o meu parente. Deus pode me responder ou não pode me responder, mas isso é algo pelo qual eu posso orar até eu morrer. Agora vamos supor que eu fico pedindo a Deus por um emprego, porque eu não estou satisfeito com o qual eu estou. Então eu oro uma vez, oro duas, oro três, e aí Deus não dá nada de resposta. Eu posso continuar orando sem nenhum problema, e digo: Deus, faça a tua vontade, e com paz no meu coração. Porque se eu começar a ficar ansioso e começar a murmurar para os outros, é capaz de Deus me dar aquele emprego só para me dar a lição de que eu não devo murmurar, mas devo confiar. Agora, muitas vezes eu peço por alguma coisa diferente da que eu tenho, por exemplo, um emprego, e Deus me dá um sinal claro de que não é para ir para aquele emprego que eu estou querendo tanto ir, é para ficar onde eu estou, ou para fazer outra coisa, mas mesmo assim eu continuo pedindo, dando murro em ponta de faca. Deus falou que não é para fazer, e eu estou... Sabe aquela pessoa que fala o seguinte: olha, eu sei que a Bíblia fala que eu não posso casar com uma moça que não é crente. Eu sou crente, ela não é. A Bíblia fala que não pode, mas eu sinto no meu coração que eu devo namorar com ela, sabe?
Então você já sabe que é errado, você já sabe que não pode, mesmo assim você vai fazer, não vai dar certo. Se amanhã depois Deus converter, Ele fez pela bondade dEle, não por causa da sua estupidez, não por causa da sua desobediência, não por causa do seu namoro evangelístico, mas por causa que Ele é misericordioso e tinha um plano na vida daquela pessoa, apesar de você. Porque pode muito bem acontecer de aquela pessoa, quando ela se converter, te deixar, por perceber que você não é uma pessoa obediente a Deus, que se você fosse, não moraria com Ele, como já aconteceram vários casos na igreja. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos dá, porque Deus responde, Deus dá a direção, o Espírito testifica. Ele não fala audivelmente como nós estamos falando aqui, mas todo aquele que tem comunhão com Deus, que ora, que busca o Senhor, que lê a Bíblia, que se alimenta do pão do céu, tem a direção de Deus. Eu tenho essa direção de Deus. Eu conheço pessoas que têm essa direção de Deus. E eu sinceramente digo para vocês todos que estão me ouvindo, eu não entendo o cristão que diz, eu não sei o que Deus está dizendo, eu não sinto a direção de Deus. Não dá para entender isso. Porque quem está com Deus na palavra, lendo a palavra, buscando ter comunhão, orando sem cessar, vivendo o que a Bíblia diz, essa pessoa é guiada pelo Espírito de Deus. Guiada. Não é que o Espírito dá pistas, e você tem que ser tipo um Sherlock Holmes para tentar descobrir. Não, você é guiado pelo Espírito. O Espírito Santo te doma, como um cavaleiro doma o cavalo e guia. Se você não é guiado pelo Espírito, você não tem o Espírito. Acorda, você não tem o Espírito. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa nascer de novo. Ou talvez você precisa criar vergonha na cara e começar a ler a Bíblia e orar. Desculpa falar assim, é que eu não estou muito bem hoje. Você precisa começar a ler a Bíblia, precisa começar a orar, se alimentar. Você está morrendo espiritualmente. Você está longe de Deus. Como é que você espera que alguém te guie distante de você? Você não vai ouvir direito a voz dele. Você não vai perceber os sinais. Você não vai sentir a paz. Porque você mesmo não está nem aí para ele. Você só buscou porque você está em perigo. Ou porque você quer muito aquela coisa. Aí você foi falar com ele. Como é que você acha que ele se sente olhando para você? Bem, o Patrick diz assim: pastor, graça e paz, esse milagre das codornizes é o mesmo milagre que Deus também enviou aves que encheu a terra de até... É esse daí, eu já tinha explicado, né? É esse mesmo. Na terra prometida, foram muitos ou poucos? Aqui eu não sei qual é a sua pergunta. Os que ouviam e obedeceram a ele... não devia ter parado. Está meio bagunçado aqui o chat. Mas acho que eu entendi sua pergunta, Solange. E... eu acho que eu já respondi aqui nas respostas que eu dei anteriormente. Aí o Vilma Bleit diz: pastor, mas nós não precisamos da direção do Espírito Santo para conhecer e amar a Deus? Não é só pela ação do Espírito que podemos nos aproximar de Deus? Sim, Ele starta a faísca no seu coração, e o resto do fogo se queima pela lenha da palavra. Ele pode trazer um avivamento, e fazer com que você seja cheio do Espírito do nada, mas esse milagre é raro, e poucas vezes na história Deus fez isso. O normal muitas vezes o Espírito ele acende a faísca. E como a gente vê no livro de Cantares, não é? A noiva pedindo para que o vento sopre, não é? E exale os... A gente pode pedir para que o Espírito Santo sopre nessa faísca, por meio da palavra, como a gente sopra na churrasqueira quando a gente está fazendo o carvão pegar fogo. De onde vem esse vento que levanta aquela faísca e transforma ela numa chama, em brasas vivas? É o vento. O vento está onde? Está na palavra. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho vento. Se eu não tenho vento, não tenho fogo. Se eu não tenho fogo, não tenho direção. Se eu não tenho direção, eu só vou dar murro em ponta de faca e dizer: mas como Deus fala comigo? Mas como Deus fala comigo? Marcos Lutero: verdade, pastor, eu pedi um emprego em uma determinada empresa, e isso foi um caminho de disciplina na minha vida por desobediência a Deus. Graças a Deus que Ele me resgatou. Amém, Marcos. Marcos Lutero, que sobrenome bonito, hein? Aliás, eu poderia, Marcos, dar vários exemplos aqui de Lutero também, de coisas que ele aprendeu por decisões erradas que tomou.
São exemplos ruins que a gente aprende também na vida dos grandes homens de Deus. Todos nós estamos sujeitos a errar, sim. Eu falo aqui com vocês, às vezes a palavra nos chacoalha, mas a verdade é que nós precisamos, e eu me incluo aqui de chacoalhão. Homens usados por Deus na história precisaram desse chacoalhão também. E muitas vezes receberam. E quando receberam, aprenderam e passaram a caminhar confiando que eles não precisam de nada mais do que o próprio Senhor. O Senhor é suficiente, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é prazeroso, é bom estar com Ele. E é mais gostoso ainda quando a gente sente a paz daquela direção, ou sente a paz daquele perdão, ou a gente aprende alguma coisa nova que a gente nem estava buscando e de repente Ele trouxe para a nossa mente enquanto a gente estava orando, meditando ou lendo a palavra. Não existe nada mais encantador, mais maravilhoso do que ter comunhão com o Senhor. Nada, nada. E é isso que Deus quis ensinar para o povo de Israel, quando eles estavam achando que a melhor coisa que Deus poderia fazer por eles era dar carne para eles comerem. Não. Jesus, Ele disse: os pais de vocês comeram um maná no deserto, mas aqui está o pão do céu. Jesus é o nosso maná, Jesus é o meu maná, Jesus é o seu maná, é o pão que Deus nos dá diariamente de graça, mas a gente tem que se alimentar, e se a gente se alimentar de Cristo, a gente vai estar provido e satisfeito até o último dia da nossa vida. Amém? Muito bem. Pelo avançar do horário, a gente teve aqui um pequeno problema técnico que fez com que a gente parasse a transmissão e travasse, né? Mas nós vamos cantar uma música agora, se vocês não tiverem mais perguntas, e com essa música a gente vai encerrar esse momento, e logo em seguida nós voltamos após a canção com o nosso tempo de oração. Então, se você tiver algum pedido que deseja compartilhar, seja pela sua vida, por um amigo, por um familiar, seja por alguma questão que está acontecendo no nosso país ou no mundo, esse é um tempo para a gente poder lembrar um dos outros e lembrar de tudo isso que tem acontecido, pedindo ao Senhor que Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele possa ouvir as nossas orações, ouvir o nosso clamor. Então nós vamos cantar e logo em seguida vamos ter esse tempo de oração. Antes da música, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque em tudo na palavra nós somos ensinados, em tudo na palavra nós somos conduzidos a aprender que não existe nada melhor do que estar debaixo da Tua direção, debaixo da Tua dependência. Obrigado porque com Jesus a gente aprende a orar, que a gente pode até mesmo falar dos detalhes mais minuciosos do nosso coração, detalhes pequenos como caprichos, coisas que a gente gostaria de ter, lugares que a gente gostaria de conhecer, sabores, comidas, gostos que a gente gostaria de sentir. E é maravilhoso Deus saber que o Senhor, como um pai, diz: filhos, podem pedir. E é tão bom saber que às vezes o Senhor dá esses que são os desejos do nosso coração. Mas às vezes, Deus, esses desejos do nosso coração se confundem com pecados e outras coisas ruins. Então, Pai, ajuda-nos a crescer em maturidade, em sabedoria, em comunhão com o Teu Santo Espírito, para que a gente saiba, Deus, quando o Senhor está dizendo não, para que a gente saiba quando uma decisão que a gente está tomando está errada, uma direção que a gente está indo está errado, quando é o tempo da gente parar, quando é o tempo da gente voltar, se arrepender e começar tudo de novo. Nos ajuda, Senhor, a gente precisa de Ti, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos alimentar, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém.